Olá pessoal, eu sou a Amanda e hoje nós vamos ter a nossa aula sobre matrizes. Deixa eu só ver o que estão mandando pra mim. O que são matrizes? Matrizes nada mais é que uma tabela, essa é a tabela, e essa tabela ela é organizada em linhas, como a gente pode observar, e colunas, em vermelho. E essa organização é no formato MN. Mas o que é isso? M vai representar o número de linhas, enquanto N representa o número de colunas. Uau! Representação de uma matriz. Para representar uma matriz, normalmente os elementos que estão dentro da matriz, eles são inseridos entre colchetes, dessa maneira, parênteses ou barras. Não tem problema nenhum estar em uma dessas três formas. Os livros didáticos normalmente apresentam dessa forma aqui. Eu também, particularmente, prefiro fazer dessa forma. Mas em alguns outros livros vocês podem ver dessas outras formas e não está errado também vocês utilizarem dessa forma. Vamos para um exemplo. A venda de brigadeiros de uma confeitaria no primeiro bimestre, ou seja, no primeiro 2 meses, janeiro e fevereiro. Aqui está a nossa tabela e a gente percebe o quê? Que aqui no mês de janeiro, a pessoa, o dono da confeitaria, vendeu 110 brigadeiros de Oreo. E no mês de fevereiro foi vendido 135 brigadeiros de Oreo. E já em janeiro, os brigadeiros de coco foram vendidos 123 unidades, enquanto em fevereiro foi vendido 115 unidades. Beleza, tudo certo? Até aí entenderam? Olha só, agora a gente vai pegar as informações dessa tabela e nós vamos transformar em matrizes. Como? Dessa seguinte forma. Perceberam aqui? Aqui estão as nossas informações e nós trouxemos aqui em forma de tabela. Do mesmo jeitinho que estava aqui, nós trouxemos para cá. Só que aqui em vermelho está em parêntese, aqui em azul está em colchete. E temos aqui esse em roxo que está em barras. Beleza? Agora vamos para os elementos de uma matriz. Uma matriz ela é representada por M vezes N, como a gente já viu, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. Não esqueçam disso, isso é muito importante. E também essa matriz ela é composta pelos elementos A e J, em que o I vai ser representado pelo número de linhas e J o número de colunas, aonde está localizado este elemento. Lembrando que M vezes N é a matriz toda, e o IJ vai representar a posição do elemento dentro da matriz. Beleza? Pegando aqui o exemplo da nossa tabelinha anterior, a gente tem aqui a mesma tabela, que em janeiro foi vendido 110 brigadeiros de Oreo, em fevereiro 135 brigadeiros de Oreo, em janeiro foram 123 brigadeiros de coco e em fevereiro foram 115 brigadeiros de coco. Transformamos em matriz. E agora a gente vai perceber o que são esses elementos. Aqui a gente tem o elemento 110 da nossa matriz, ó. E qual é a descrição dele? Qual é a posição dele? Esse elemento aqui, o 110, ele está na linha 1 e coluna 1. Ou seja, ele é o elemento B11. Já o número 123, que é esse elemento, qual é a posição dele? Ele está na linha 2, linha 2, coluna 1. Ou seja, ele é o elemento B21. Lembrando que o I representa a linha e o J a coluna em que o elemento está posicionado. 135 aqui, ele vai ser o elemento B12, linha 1, coluna 2. Assim também o 115, olha aqui a posição dele. Ele está na linha 2, coluna 2, ou seja, ele vai ser o elemento B22. Representação genérica de uma matriz.
E aqui também prestem bastante atenção, porque tudo é importante. Mas essas duas são as que eu friso mais para vocês compreenderem melhor. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, em que I representa a linha e J a coluna em que o elemento se encontra ali, ou seja, vai ser a localização do nosso elemento. E uma matriz A do tipo M vezes N, ela pode ser escrita genericamente da seguinte forma. Essa é a representação genérica. Agora vamos analisar. Lembrando que a minha matriz é a matriz A, ou seja, os elementos da minha matriz vai ser A alguma coisa. Se fosse a minha matriz B, seria B, B1, B12, B32. Se fosse uma matriz C, os elementos da minha matriz seriam C23, C33, C31. Percebem que os elementos da matriz, eles são conforme a nossa matriz, beleza? Agora, voltando à nossa análise da matriz genérica, percebemos que aqui a gente tem o nosso elemento A11. Por quê? Este elemento aqui, ele está na linha 1 e coluna 1. Então, ele vai ser o meu elemento A11. O meu elemento aqui, esse segundo, ele é o meu elemento A12, porque ele está na linha 1. Ó, lembrando que o I representa a linha e o J a coluna, e a coluna 2 no caso. Ou seja, ó, ele está bem aqui. Esse outro elemento aqui é o meu elemento A32. E olha a posição dele. Ele está na linha 3, ó, se eu contar 1, 2, 3, linha 3 e coluna 2, se eu contar daqui 1, 2, 3, ele está nessa coluna aqui. Ou seja, ele é o meu elemento A32. E esse elemento aqui é o meu elemento AM2. Por quê? Porque eu não sei até onde vai essa minha coluna. Ela pode ter quantas linhas forem, não é verdade? Mas qualquer elemento que tiver aqui, ele vai estar na coluna 2. Lembrando que aqui é o número de linhas e aqui o número de colunas. Ou seja, eu não sei qual linha pode estar aqui, mas eu sei que sempre vai estar na coluna 2. Ou a gente representa dessa forma genérica, ou a gente pode representar assim, onde a gente lê que a matriz A dos elementos A e J é do tipo M vezes N. E agora vamos para mais um exemplo. A gente quer escrever a matriz A e J 2 por 2, tal que A e J é igual a I mais J. Calma, respira e não pira. Vamos lá. Devagar. A matriz, a gente consegue observar que ela é 2 por 2. Lembra lá que a gente tem a matriz M vezes N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Ou seja, a gente tem bem aqui. M é igual a 2 e N é igual a 2. Ou seja, essa matriz vai ter 2 linhas e 2 colunas. E agora a gente vai representar ela genericamente, que vai ficar dessa seguinte forma. Ó. Observem, 2 linhas e 2 colunas. Perfeito. E agora a gente tem que descobrir quem são esses termos. E para a gente descobrir esses termos, a gente vai usar a sentença que o nosso exemplo deu. Que é aqui, ó. A e J é igual a I mais J. Beleza, vamos fazer da seguinte forma. A gente vai separar esses elementos e vamos analisar. A gente tem o nosso elemento A11. E a nossa sentença diz que A e J é igual a I mais J. Aqui no meu elemento A11, eu sei que aqui é o meu I e aqui é o meu J. Quanto vale o meu I? Não é 1? E o meu J não é 1 também? E a gente sabe que a nossa sentença é I mais J. Então, eu vou somar 1 mais 1 igual a 2. Aqui no meu segundo elemento, o meu elemento A12, o meu I é igual a 1 e o meu J é igual a 2. E a minha sentença é I mais J. Portanto, eu vou somar 1 mais 2 igual a 3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse elemento e o meu A22 aqui também é a mesma coisa. E aí eu vou chegar no seguinte resultado. Eu vou saber que a minha matriz genérica aqui, ó, onde eu tenho somente os elementos, ela vai ser igual
a essa matriz aqui. Ou seja, no lugar do meu elemento A11, aqui, ó, eu vou colocar o resultado que eu obtive, que foi o quê? 2. Então, eu vou colocar o 2 na mesma posição. O meu A12, quem é? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. O meu A12, quanto o meu A12 vale? Eu vi bem aqui, ó. 1 mais 2, 3. Ou seja, na mesma posição do A12, eu vou colocar o resultado, que é 3. E o meu A21, a gente sabe aqui, ó, deu um resultado de 3. Ou seja, no lugar do A21, eu vou colocar o 3. E assim também a mesma coisa com o A22. Agora vamos para uma parte muito bacana. Tipos de matrizes. A gente tem a matriz quadrada. E a matriz quadrada é onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Como a gente viu no nosso exemplo, era uma matriz quadrada, uma matriz 2 por 2. E essa matriz ela também pode ser identificada como matriz de ordem n. Toda vez que eu falar, matriz de ordem 2, ou seja, eu já sei que ela é uma matriz quadrada, que o número de linhas é igual ao número de colunas. Se eu falar bem assim, eu quero uma matriz de ordem 3, ou seja, significa que é uma matriz quadrada e que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Bora ver um exemplo. Essa matriz aqui, ela é uma matriz 2 por 2, ou seja, é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui a gente vê ó, que tem uma linha, uma coluna e outra coluna. Essa matriz aqui, a matriz B, ela é uma matriz quadrada? Não, na verdade, porque aqui a gente tem duas linhas, ó, uma linha, duas linhas, uma, duas e 3 colunas, ou seja, o número de linhas não é igual ao número de colunas. Aqui a gente tem a matriz 2 por 2 e aqui a gente tem a matriz 2 por 3. Matriz coluna. É uma matriz formada apenas por uma coluna. Simples. Bora ver um exemplo. Essa aqui é uma matriz coluna, ó. Não existe uma segunda coluna nela, ou seja, ela só tem uma, só possui uma coluna, então ela é conhecida como matriz coluna. E ela é representada da seguinte forma. Lembrando que M vezes N, né? M é o número de linhas e N o número de colunas. Ou seja, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 linhas e somente uma coluna. Ou seja, ela vai ser representada dessa maneira, 4 por 1. Essa matriz, ela é uma matriz coluna e a gente representa ela da seguinte maneira. 2 linhas e uma coluna. Aqui também a gente tem um outro formato de matriz coluna. 3 por 1. 3 linhas, uma coluna. Matriz linha. E a matriz linha ela é uma matriz formada apenas por uma linha. Assim como a matriz coluna é formada apenas por uma coluna, a matriz linha é formada apenas por uma linha. Aqui o exemplo de uma matriz linha. E como nós representamos ela? Somente uma linha, né? Lembrando que aqui é a linha e aqui é a coluna. E quantas colunas possui? 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Ou seja, aqui a matriz é a representação da matriz linha, 1 por 4. Aqui nós temos a matriz J e nós representamos ela da seguinte forma. 1 por 3, porque só possui uma linha e 3 colunas. Agora a gente tem a matriz nula. E a matriz nula ela é formada apenas por elementos iguais a zero. Como assim? É isso aí mesmo. Não importa quantos elementos ela tenha, todos os elementos dela serão zero. Por isso, ela é chamada de matriz nula. Matriz identidade. Seja uma matriz quadrada de ordem n, ou seja, pode ser uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Lembrando que a matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. E a matriz n é chamada de matriz identidade, indicada por IN, no caso, né? Quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os elementos restantes são iguais a 0. Ela é uma matriz nula? Não, não é uma matriz nula. Bora ver um exemplo. Esse é o exemplo de uma matriz identidade. Ó, os elementos da diagonal principal dela são iguais a 1
E todos os outros são iguais a zero. Um outro exemplo de uma matriz identidade, lembrando também que ela é uma matriz quadrada. A gente tem uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Aqui a gente tem uma matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. E os elementos da diagonal principal, na diagonal, são todos 1 e o resto são todos 0. Matriz transposta. A matriz transposta, ela é uma matriz que representa os mesmos elementos de A, só que numa posição diferente. Ou seja, tudo que é linha vai virar coluna. Como assim? Bora lá pegar um exemplo. Aqui a gente tem a nossa matriz B, e como a gente vai transpor ela? Da seguinte forma, a gente coloca dessa forma aqui, B elevado a T, e olha só, tudo que é linha vai virar coluna. Essa linha aqui toda vai vir para cá e vai virar coluna. Essa outra linha aqui também vai vir e vai virar coluna. Como assim? Olha aí. Todos os elementos da minha primeira linha vão ficar na minha primeira coluna. E todos os elementos da minha segunda linha vão vir para minha segunda coluna. Matriz oposta. Ela é uma matriz multiplicada por menos 1. A matriz oposta da matriz A é menos A, ou seja, se eu tiver a matriz B, o oposto de B vai ser menos B. Se eu tiver uma matriz G, o oposto de G vai ser menos G. E basta inverter os sinais dos elementos da matriz. Facinho, né? Mas bora ver um exemplo. Aqui a gente tem a minha matriz B. Qual vai ser, então, a minha matriz transposta? Vai ser menos B com os sinais dos elementos agora todos trocados. Aqui eu tenho 2 no meu A11, então agora o meu A11 vai ser menos 2. Aqui o 25 está positivo, então agora ele vai ficar negativo com a minha matriz oposta. Aqui eu tenho o meu elemento menos 4, então aqui o oposto dele vai ser 4. Beleza? E assim a gente vai fazendo a nossa matriz oposta. Matrizes no dia a dia. Poxa, eu tenho que estudar tudo isso de matrizes e eu vou aplicar aonde? Simples, a gente teve o exemplo da nossa tabela. Tudo que a gente pode organizar em tabela, nós podemos transformar em matriz. Aqui está uma tabela de notas, né? A gente pode perceber na matéria de matemática, português, história da turma A. Ou seja, a turma A em matemática tirou 8 pontos. A turma C em português tirou 7 pontos. E olha só, todas essas informações aqui, nós podemos transformá-la em matrizes e fazer diversas operações, como a gente pode perceber. Na economia também nós podemos observar as matrizes. A gente tem várias tabelas aí, vários juros. Tudo que a gente pode pôr em tabela, a gente pode transformar em matriz. A gente também tem matrizes na tecnologia e na informática. Se vocês prestarem atenção no teclado do computador, do notebook de vocês, cada tecla tem uma informação. Ou seja, a gente pode organizar isso em forma de matrizes. Nos instrumentos também, se vocês prestarem atenção, ali no teclado a gente tem uma matriz linha, não é verdade? Onde cada elemento vai ter uma nota. Agora vamos para os nossos exercícios. Então, galera, continuando a nossa aula sobre matrizes, agora nós vamos falar sobre os exercícios. Os exercícios nós vamos dar aqui uma introdução e depois vocês vão fazer para entregar para a gente, tá ok? A primeira diz assim: monte uma tabela no formato de matriz para cada situação. Na primeira situação, você deve representar a matriz com o total de alunos que compareceram na nossa primeira web de matemática. Então, vocês podem fazer uma matriz que represente aí o total de alunos da turma de vocês e a quantidade de alunos que compareceram na nossa primeira web, tá? Vai ter muita informação também e vocês podem usar a criatividade de vocês nessas questões. Na segunda, também é bem do cotidiano de vocês. Ele diz assim: foi realizada a reeleição 2021 para representante e vice-representante de turma do segundo ano 2. Obtivemos os seguintes resultados finais: Poliana Inácio, com 44% dos votos, Kennedy Augusto, com 16% dos votos, Josias Azevedo, com 36% dos votos e 4% para votos nulos. Para uma melhor organização, os alunos devem entregar esses resultados em forma de matriz para o diretor da escola.
Determine a matriz correta que deve ser entregue pelos alunos do segundo ano 2. Aqui vocês vão colocar os candidatos, é, a, a porcentagem que cada candidato venceu, e vocês também podem ver quantos alunos votaram nas eleições, quantos alunos da turma de vocês votaram nas eleições. Então, lá no grupo das eleições tem essa informação. Vocês podem até montar uma matriz mais elaborada, né? Vocês também podem usar essa criatividade na questão. Vocês podem colocar quantos, além da porcentagem, quantos alunos votaram na Poliana, quantos votaram no José. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês nessa questão e até elaborar mais essa matriz. Né? A Amanda está com a meta de conseguir mais seguidores no seu Instagram. Durante 3 dias, analisou suas contas 2 vezes ao dia. Verificou que este número vem aumentando e decidiu monitorar esse crescimento para enviar a futuros patrocinadores. Ela notou que, no primeiro dia, alcançou um total de 20 seguidores, 15 na primeira análise e 5 na segunda análise. 15 na primeira análise e 5 na segunda análise. No segundo dia, verificou que havia alcançado mais 42 seguidores, 19 na primeira análise e 23 na segunda análise. E no terceiro dia, observou que havia alcançado mais 54 seguidores, 21 na primeira análise e 33 na segunda análise. Agora, Amanda precisa organizar os dados em forma de matriz e enviar para seus futuros patrocinadores. Qual é a matriz correta que deverá ser enviada? Então, vocês podem fazer uma matriz com os dias que ela verificou, nem aparece tanto aqui, mas é mais ou menos assim. Digamos que teve aqui o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, então vocês podem colocar assim. Aí ela verificou quantas vezes? Primeira vez, segunda vez. A primeira vez foi 15, primeiro dia. Na segunda análise foram 5. Então vocês podem fazer uma tabela assim, não se esqueça de identificar também a matriz de vocês. Depois coloquem um formato bem bonitinho, façam com cuidado, tá bom? As residentes Amanda e Beatriz começaram a fazer vídeos no YouTube com um recurso para auxiliar os alunos do segundo ano 2 nas aulas de matemática. Perceberam um bom crescimento no número de visualizações e likes de seus vídeos. No vídeo de equações lineares obtiveram 112 views, 80 likes e 11 dislikes. No vídeo de matrizes, parte 1, receberam 164 views, 127 likes e 9 dislikes. E no vídeo de matrizes, parte 2, obtiveram 178 views, 159 likes e 7 dislikes. Aparentemente, seus alunos gostaram bastante das videoaulas. Logo, elas precisam enviar todas as informações de views, likes e dislikes no formato de matriz para a professora Yara, para então dar continuidade ao projeto. Qual a matriz correta que elas devem enviar? A primeira coisa que vocês devem fazer mesmo é curtir os nossos vídeos lá no YouTube, se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos, né? Como vocês podem fazer essa matriz? Foram 3 videoaulas, né? Então você identifica as videoaulas, o número de views, né? Vamos dizer assim, digamos que começa primeiro pelo número de views, então tem 112 views. Depois tem 80 likes, 11 dislikes. Dá até pra fazer uma matriz, né? Bonitinho aqui. Tá até uma matriz quadrada com essas informações, se for usar like, dislike e views, né? Porque são 3 vídeos e vai ficar bonitinho. Tô montando aqui bem, desculpa aí pular. Mas é mais ou menos assim como vocês devem fazer também. Montem lá bonitinho, direitinho, arrumadinho, para mandar pro professor, tá? Que vale pontos aqui. Essa próxima questão aqui. Dentre as matrizes abaixo, marca que representa uma matriz quadrada. Para vocês responderem essa questão, vocês têm que ter prestado bastante atenção na aula da Amanda dela. Explicou lá a definição de matriz. E a definição de matriz quadrada assim, é base, vai cair em tudo quanto é vestibular. Se você não souber, né, aí, mano, aí fica complicado. Então, essa questão aqui é bem fácil e é só vocês voltarem na definição de matrizes, tá? Na próxima, diz assim, dentre as matrizes abaixo, marque a matriz transposta de G. Matriz transposta. O que é linha vira coluna. O que vocês têm, a linha de vocês aqui, ó, ela vai virar coluna. Tá vendo essa linha aqui, ó? Ela vira coluna.
linha, coluna. Essa vai ser a matriz transposta. Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Então, também voltem lá na definição de matrizes, os tipos de matrizes para responder essa questão, que também está bem fácil. Agora a próxima. Dentre as matrizes abaixo, marque a matriz oposta de J. Matriz oposta, o que vai acontecer? Vai ser uma matriz e você multiplicada por -1. Quando você multiplicar essa matriz, todos os elementos da matriz por -1, a matriz vai ficar com o sinal trocado, né? Os elementos da sua matriz, no caso, vão ter sinais trocados. Então, se no caso aqui é 2, vai ficar -2. Então, dentre as opções abaixo aqui, você escolhe aí a matriz oposta. Se você multiplicar todos os elementos da sua matriz por -1, vai dar essa matriz transposta, tá? Agora aqui também, tem que saber a definição de matrizes e os tipos de matrizes. Vocês têm que estar atentos. Dentre as matrizes abaixo, marquei a matriz identidade. Aí você volta lá nos conceitos de matriz para responder essa questão, matriz e identidade. Então, são essas questões, os exercícios que vocês deverão fazer para enviar para a gente. Eu e a Amanda estamos disponíveis para qualquer dúvida de vocês. Estamos aguardando as dúvidas de vocês e tudo que vocês tiverem para perguntar para a gente, ok?